Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que a mensagem possa alcançar ainda mais corações. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista a parte 1 dessa mensagem. Hoje nós vamos continuar com a parte 2 e eu tenho certeza e convicção absoluta que o Espírito Santo vai falar de uma forma tremenda no seu coração. Não sai daí. Mateus capítulo 11, versículo 29. A palavra vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe, Jesus ele está propondo algo muito valioso. Jesus ele está nos propondo algo muito importante nessa mensagem. Na mensagem passada nós vimos a importância e o poder que temos de aceitar, se aproximar, de ir até onde Jesus está, de abrir o nosso coração. Se você não assistiu, assista. Mas na mensagem de hoje, Jesus ele está nos propondo algo ainda mais profundo, de que simplesmente abrir o nosso coração, de que simplesmente aceitar, de que simplesmente ir ali. O que Jesus está nos propondo é: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é que significa jugo? É como se fosse uma peça, né? Jesus ele fez um comparativo, é uma peça utilizada para que, por exemplo, imagina dois animais consigam arar a terra e o jugo é colocado para que os dois consigam ir, andar e caminhar juntos e fazer todo aquele trabalho árduo juntos. E quando eu olho para essa mensagem, eu observo algo tão profundo daquilo que Jesus está nos propondo nesse momento, porque o que Jesus está nos dizendo é: ei, toma o meu jugo, ou seja, eu quero dividir, eu quero compartilhar a tua história, a tua trajetória, a tua caminhada lado a lado com você. Ou seja, o que Jesus está nos propondo é algo muito mais do que simplesmente aceitar um convite, mas é viver, a partir de hoje, uma caminhada com Jesus, ao lado de Jesus, trilhando passo a passo com Jesus. Eu já desisti de tentar sozinho, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Eu já desisti de caminhar sozinho, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Desisti de fazer projetos sozinho, porque eu sei que se eu fazer projetos sozinhos, eu também não consigo. E tudo na minha vida, eu sempre coloco Deus, eu sempre coloco Jesus. Sabe, eu sempre convido Jesus, porque eu sei que se Ele estiver comigo, eu vou conseguir, eu vou suportar, eu vou vencer, eu vou conquistar todas as coisas. Mas se Ele não estiver, de nada adianta nem ao menos eu tentar. A Bíblia vai nos dizer lá no Evangelho de João que sem Ele nós nada podemos fazer. E isso é uma grande verdade que você precisa aprender hoje na tua vida. Armando, eu já me decepcionei tanto, eu já me frustrei tanto, eu já fiz tantos projetos que deram errados. O que aconteceu? Talvez faltou o principal. Talvez faltou alguém que estivesse ali lado a lado com você para fazer tudo isso, para dividir tudo isso com você. A partir de hoje, não tente mais sozinho. Tente lado a lado com Jesus. A partir de hoje, para de ficar somente na plateia observando a tua história. Para de ficar somente nos bastidores, organizando, planejando e organizando e planejando de novo, e ajeita ali, e mexe aqui, e não vai para o palco apresentar. Para de ser um coadjuvante e começa a ser o protagonista da tua história, porque já está tudo preparado. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Ele já tem tudo preparado. A gente só precisa entender que eu preciso caminhar lado a lado com Ele. E Ele continua a mensagem nos dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está nos
nos convidando, Ele está nos desafiando a aprender mais a respeito dEle, a aprender mais a respeito de Jesus. Deixe Jesus ser o seu professor. Nós precisamos saber e ter a convicção de que nós não sabemos. Já dizia o grande filósofo Sócrates, eu só sei que nada sei. Nós não sabemos. E tudo bem nós não sabermos. A nossa limitação humana não nos permite saber de todas as coisas. Mas a pior ignorância do ser humano é achar que sabe, é achar que é autossuficiente, é achar que não precisa, é achar que já sabe de todas as coisas. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós precisamos aprender com o mestre dos mestres. Nós precisamos aprender com aquele que realmente sabe, é o dono de todas as coisas, Jesus. Então aprenda, sabe, se debruce, observe os ensinamentos, sabe, se debruce naquilo que Jesus deixou, o legado que Jesus nos repassou, todas as lições preciosas que Ele nos fez. Porque a partir do momento que eu começo a entender que eu preciso caminhar lado a lado com Jesus, que eu olho para Jesus, que eu começo a aprender a respeito de Jesus, eu me torno mais parecido com Jesus. Como assim, Amanda, eu me tornar mais parecido com Jesus? Sim, óbvio. Você vai começar a se tornar mais parecido com Jesus. Quando você começa a caminhar lado a lado com alguém, a dividir a sua história com alguém, ainda que você não queira, você começa a absorver algumas características dessas pessoas dos quais você decidiu dividir, compartilhar a tua história. Isso é automático, sabe? As características elas começam a ser absorvidas, sejam elas características boas ou sejam elas características ruins. E é por isso que a gente precisa escolher, selecionar muito bem as pessoas das quais eu quero dividir a minha jornada, dividir, compartilhar a minha história. Porque se de repente eu escolho péssimas companhias, eu vou me tornar também uma péssima companhia, eu vou aprender hábitos dos quais não vão me beneficiar, dos quais não vão me edificar, dos quais não vão provocar nenhum crescimento em mim. Mas se de repente eu escolho pessoas que vão impulsionar a minha fé, sabe? Pessoas que vão provocar um crescimento, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área educacional, seja na área espiritual, sabe? Selecione as pessoas para estar ali com você, para dividir a sua história com você, para dividir a sua caminhada com você. E Jesus, sabendo disso, Ele fez esse convite para mim e para você. Olha, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, caminhe lado a lado comigo. Aí Jesus ele sabia ainda mais que nós precisávamos aprender a respeito dele, é por isso que ele disse, aprendei de mim. Você precisa aprender com Jesus, você precisa aprender com quem sabe, com quem entende. E quando você entende isso, você se torna mais parecido com Jesus. Isso aconteceu com Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus, por que as pessoas conheceram que Pedro estava com Jesus? Era porque Pedro falava que estava com Jesus? Não, é pelas características de Pedro, era pelo modo de falar de Pedro, era por aquilo que Pedro estava fazendo, sabe? Eram os gestos, era a forma. Pedro havia caminhado lado a lado com Jesus, então Pedro aprendeu as características de Jesus. Se você quiser ser parecido com Jesus, ande lado a lado com Jesus. Aprenda aquilo que Ele tem para te ensinar. Eu me lembro de outra passagem de Pedro. Pedro era muito ousado. E eu me lembro de outra passagem de Pedro, onde Pedro ele estava caminhando sobre as águas. E no momento que Pedro olha para a situação, isso dá outra pregação, mas Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, lá estava Jesus, o Mestre. E ele pega ali, eu acredito, nas mãos de Pedro e levanta Pedro, né? Não permite com que Pedro afogue-se, afunde-se. E aí, quando Pedro volta para o barco, interessante, é que a Bíblia não diz isso, mas, sabe, eu imagino Pedro voltando para o barco, caminhando, andando sobre as águas, porque agora ele estava ali, lado a lado com Jesus. E aí eu olho para isso e eu começo a enxergar, Pedro sozinho não conseguiu. Ele ainda consegue dar uns passinhos, mas de repente afunda. Mas quando Jesus vai até o encontro de Pedro, quando Jesus pega Pedro, Pedro volta caminhando novamente sobre as águas até o barco com Jesus.
Sabe o que é que eu entendo disso, querido? Sozinho eu não consigo. Mas com Jesus eu posso viver experiências e milagres extraordinários. Com Jesus eu posso ser a minha melhor versão. Com Jesus eu posso ser de fato livre. Porque se Cristo me libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas isso tudo é com Jesus. E é por isso que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você não estiver em paz consigo, com o próximo, com Deus, você não consegue descansar. E sabe o que é que Jesus está nos dizendo? Quando nós caminhamos lado a lado, quando nós estamos com Ele, nós conseguimos descansar. Nós conseguimos ter paz. Nós conseguimos ter felicidade. E sabe, no mundo em que nós vivemos hoje, ter paz é algo que o dinheiro não consegue comprar. Tem muitas terapias, muitos seminários, muitas teorias, muitas coisas, mas nada se compara a você conseguir dormir um sono tranquilo, a você descansar, a você ter paz, a você ter tranquilidade, a você ter felicidade, a você se sentir pleno e realizado. Não porque você conquistou e tem tudo, não, mas nós temos o principal, que é Jesus. Nós entendemos aquilo que muita gente não entendeu, que eu não sei, que eu não posso, mas eu estou caminhando com alguém que sabe, que pode, que entende e que vai fazer infinitamente mais, além daquilo que eu consiga imaginar, sentir ou pensar. Receba essa palavra onde você está, compartilhe, se inscreva e seja muito abençoado. Até o próximo vídeo.